gente vai começar, né, com uma missão que o Thiago me deu, de dizer por que, né, que a obesidade não é a pior doença da humanidade. Keila, Xande, fala Thiago, Zé do telefone, e aí? Na realidade, é tudo baseado, a vida da gente é baseado em fatos e percepções dos fatos, né? A percepção do fato é uma coisa tão interessante que realidades absolutas, né, como essa, saiu um mapa mundo. Como é que isso aí vai trocar? É o mapa mundo que a gente conhece desde pequeno. É ou não é? Mas isso é uma percepção. Na realidade, isso é uma percepção de culturas dominadoras sobre o que é o mundo. O mapa é desenhado por ingleses e depois eles aceitaram a ingerência dos americanos. E vou só mostrar para vocês que o que a gente toma como verdade absoluta da vida da gente não passa de percepção. Esse é o mapa mundi do jeito que ele é. No mapa mundi desenhado por americanos e ingleses, a Europa é quase do tamanho da África. Então, a percepção é o que move o mundo. Não é fato, não é realidade. Tem exemplo maior que esse? Não tem. E, mais que tudo, na área que nos tange, que é a obesidade, a gente vai tentar mostrar para vocês como as percepções são equivocadas, né? Como o preconceito rege acima dos fatos. Vocês estão vendo duas coisas bem grandes aqui, da esquerda e da direita. Uma é globesidade e a outra é diabesidade. São palavras, senhoras e senhores, criadas pela organização, Thiago, pela Organização Mundial de Saúde. Duas palavras, globesidade, diabesidade, bastam para explicar que a gente está enfrentando a pior epidemia da humanidade. Em que pese que nossos governos, nós mesmos, não percebemos isso. E o que a faz muito pior, muito mais progressiva, muito mais prevalente, é a negação do fato, ou a não percepção que o fato é grave. Quando essas duas se juntam na mesma via, uma levando a outra e uma piorando a outra num ciclo negativo de feedback, a gente tem um buraco negro de 96% de necessidades terapêuticas não atingidas. E vamos lá. Como é que a gente percebe enquanto comunidade, enquanto humanidade? Isso é o que a população em geral tem de percepção da obesidade, né? É o estigma, uma pobreza de alma, né? Uma dificuldade da vontade. Você é obeso porque você quer. Você é obeso, você é gordo, que é essa palavra, o fat shaming, é pejorativo, porque você quer. É só comer pouco e fazer exercício. Bom, e o paciente, como é que ele se sente com obesidade? Ele se sente o que ensinam que ele é. Ele é um derrotado, ele não é inteligente, ele não é capaz. Daí o nosso paciente vai buscar ajuda onde ele pode. A nós, a comunidade médica, porque ele agora percebeu que tem uma doença. Como é que nós nos tratamos? Assim. É assim que a gente trata. Ah, Galvão, mas eu não trato. Quantos por cento nós somos? É percepção do Galvão? Que está um pouco de ciência, feito pela Harvard. Entrevista a médicos e pacientes, a profissionais de saúde. Está aqui, ó. O médico associa a obesidade com atributos tão negativos como
má higiene, não aderência, baixo intelecto. É a percepção que nós temos. E aí, como é que muda isso? Ah, vamos divulgar. Vamos, né, Greco? Vamos divulgar que a obesidade é uma doença, né, Keila? Olha como é que a gente divulga que a obesidade é doença, né? Dessa maneira aqui, a gente ainda não integrou todos os stockholders, todos os participantes disso aí. E o que a gente faz, né, é não integrar. Está melhorando? Está melhorando muito, né? A especialidade mãe, que era a primeira que devia cuidar da obesidade, só em 1917 dedica toda uma edição, isso foi um marco para todo mundo, né? A Gastroenterology, nessa época, dedicou toda uma edição voltada para o tratamento da obesidade. E o interessante é que, como foi uma discussão muito longa, se demorou 5 anos para sair essa edição, então se ouviu muita gente, chegou nesse algoritmo muito interessante que vai chocar muito de vocês. Tá? Porque a gente percebe que a obesidade é uma doença de dificuldade de perda de peso. É o que a gente tem na cabeça, não é isso? Não é não, senhores. Perder peso, você perde peso com qualquer coisa. Então, olha que algoritmo, parece muito, está muito busy aí, mas vamos ver aqui. Ó. Primeiro, qual é a orientação? Você vai entender a obesidade. Né? Se ela é genética, qual é o fator familiar, qual é o fator pessoal que levou isso aí. Depois, você vai ter a fase de intervenção, quer seja ela clínica, endoscópica, cirúrgica. Daí, você tem obrigatoriamente, e isso é muito interessante para a nossa formação de equipes multidisciplinares, de manter o peso perdido com todas as intervenções. Bom, tá bom, né? Só que o que está aparecendo de novo, nas conversas, ainda é tipo conversa de bar, de endocrinologista top, de gastro top. A conversa de bar da gente, tem 2 conversas de bar que eu vou falar para vocês. De pub, né? Porque é na Inglaterra, isso é chique. É que talvez, e parece que é, a obesidade, ela não é uma doença de dificuldade de perda de peso. É uma doença muito mais da dificuldade de manter o peso perdido. Então foi acrescentado, ó Xande, que legal, isso é bom para a cirurgia, foi acrescentado um novo elemento nesse algoritmo. Sabe qual é? Que é a prevenção, e que nós, endoscopistas bariátricos, começamos sem saber com a história do argônio. Que é a prevenção do reganho de peso, que está aqui, ó, nessa fase superior aqui. Percepção e realidade. Por essa vocês não esperavam. Peguei de surpresa até você, Dom Greco. Então, a obesidade é muito mais complexa do que isso. Eu piamente acredito no que está aí. As ferramentas que a gente tem de perder peso são efetivas. Perde peso. Aí a gente chegou, ok, mas reganha. Aí trabalhamos, estamos trabalhando todo mundo junto para quê? Para manter o peso. Mas aí vem o futuro e a progressão dessa doença, que é o reganho de peso. Está aqui o SUI, é o nosso infiltrado na gastroenterologia. Ele está levando a semente da obesidade para lá, vai transformar essa sociedade. Não é isso? Não é a ideia? Então a gente vai chegar aí. Está aí, ó, uma edição inteira, um marco para a nossa história, da nossa especialidade, a gastroenterologia, a AGA, dedicando uma edição inteira a entender a obesidade disso aí. Aí, de novo, né? Beleza, vamos embora, doença toda. Vamos divulgar enquanto médicos, enquanto entidade. Olha como é que a gente divulga. É assim que a gente passa para o paciente. Fácil, né? Entender. Uma comunicação linear. Como é que a gente pode mudar isso aí? Né? Muito de nós já muda no efeito formiguinha, no efeito beija-flor, tentando apagar o incêndio na floresta. Mas faça a sua parte, vocês estão fazendo muito bem, muito melhor que isso. Porque as mídias sociais da gente, a gente está tendo ideias inovadoras. Né? Um vídeo de poucos segundos consegue mostrar para a população em geral
né, que eles têm que perceber a obesidade enquanto doença, e isso é realmente efetivo do que a gente está fazendo. Campanhas como essa, no Instituto Nacional de Câncer da Inglaterra, quantos segundos vocês levaram para preencher o que está faltando? Quantos segundos vocês levaram para entender que obesidade causa mais câncer do que todas as outras formas preveníveis? É assim que a gente tem que se comunicar. Quer ver um exemplo? Dá uma mexida naquilo ali, joga na sua rede social, você tem 7.700 views em 4 dias. Bota do outro jeito, você não vai ter nada. E nem assim é o suficiente. Você vai enfrentar as percepções negativas. Houveram nessa postagem aí cerca de 30 manifestações negativas, dizendo que esse billboard aí, que esse, como é que chama? Esse outdoor, era fat shaming. Esclarecendo que obesidade leva ao câncer, a percepção de várias pessoas é que isso aqui estava constrangendo os obesos. Ou, não pode falar obeso, né? Pessoas com obesidade, tem isso, viu? Não pode mais falar obeso, não pode. Está errado. São pessoas com obesidade. Eu recomendo que vocês vão às fontes novas e se eduquem como é que fala isso aí. Mudou tudo. Precisei falar alguma palavra? E isso é uma comorbidade, uma doença associada? Todo mundo vai dizer que não é, mas é. Aqui, ó. Você impede a pessoa que tem a doença de crescer. Você impede a liberdade dela. Essa doença impede a liberdade. Isso é uma campanha brasileira, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica Metabólica. Isso aqui foi tudo bolado pelo nosso grande amigo, que vai estar aqui em Skype, o Caetano Marquezine. Brilhante. Isso aqui já foi replicado milhões de vezes. Está na sociedade para baixar. Vai lá, pega, baixa, bota no seu site. E vamos entrar na parte realmente ruim, nas comorbidades. Estou sem som. Aí. Como é que a gente comunica para o paciente que a obesidade leva à apneia do sono? Como que a intervenção, percepção, ação, intervenção... Gente, a gente tem 15 segundos para causar uma boa impressão, nós temos 20 a 30 segundos para entregar uma mensagem, e é assim que faz. Mudar a percepção, senão a gente não vai... A gente está enxugando gelo. Né? São ações como essas aqui que vão. E eu vou responder ao Tiago, que me deu essa missão. E ele disse que a obesidade não é a pior doença da humanidade. Não. A humanidade é a pior doença dela própria. Antropologicamente, quando tudo que você faz do ponto de vista ambiental para modificar uma condição, gente, dá errado, não funciona, em termos de uma espécie, significa que essa espécie está evoluindo. Antropologicamente, senhores, se nada que a gente faz está dando certo para conter a obesidade, nós estamos evoluindo do Homo erectus para o Homo obesus. Me contradigam, por favor. Então,
O que a gente pode fazer? A gente pode fazer o que a gente está fazendo, né? Na parte da gente. É uma coisa muito interessante na percepção da obesidade, como é que a gente intervém terapeuticamente, né? A gente intervém na base da pirâmide, nas ações de tratamento clínico, de multidisciplinaridade, tentando segurar esse paciente aí. E depois a gente só tem uma intervenção terapêutica naqueles pacientes que a gente não conseguiu segurar a doença de um jeito que ela é tão severa que ela precisa de uma ferramenta muito agressiva para conter isso aí, que é a cirurgia. E que estaria mais ou menos resolvido, mas infelizmente quando a gente vai na escala de invasividade, aumenta a negação. Dos pacientes que têm indicação de cirurgia bariátrica, apenas 1 a 2%, no Brasil nós somos um pouco mais eficientes, né, 3 ou 4%, conseguem. Aí vai dizer, claro, a percepção é óbvia, é dinheiro. Não é. Não é. A percepção maior, o maior barreira que existe é do paciente. Então, a gente acha que é assim, tá? Se você for fazer uma avaliação de doenças crônicas progressivas e sem cura, quando você olha na parte de ortopedia, das artropatias, tem uma solução do meio muito clara. Se a gente vai para a cardiologia, e isso para mim é o exemplo mais marcante de como se modificou nos últimos 30 anos, onde a opção do meio, que era endovascular, se tornou a dominante, juntamente com droga. E a intervenção maior, que é a cirúrgica, está cada vez menos ser utilizada. Está sendo utilizada cada vez menos. Agora, como é que você diz para mim, ou para um paciente, que na obesidade, que é uma doença crônica, progressiva e incurável, eu tenho as duas opções, eu não tenho nada no meio aí. Esse meio aí é maior do que um lado que o outro em termos de número de pacientes afetados. Então, a nossa visão é que a endoscopia pode ocupar essa parte do meio. A nossa missão é entender qual é realmente a nossa capacidade de ação nisso aí e de integração disso aí. Então, a gente coloca a endoscopia entre o tratamento clínico e cirúrgico e não com estanquiedade. A gente está cada vez mais, está aqui a Carol, uma pesquisadora dessa área, né, que a adição dos medicamentos novos, com o que a gente tem de intervenção de endoluminal, a gente vai realmente solidificar esse espaço aí. E vocês veem que isso aqui está crescendo, está cada vez maior o interesse por aí. E a gente tem que entender, fazer interface e, mais que tudo, respeitar essa interface. A endoscopia bariátrica, ela tem interface com tratamento clínico, tratamento cirúrgico, mas a gente tem que respeitar nossos limites. Se a gente começa a ultrapassar o limite de um lado do outro, né, essa novo campo de ação que ainda está no seu nascimento vai enfrentar grandes problemas. E não precisa, tem espaço para todo mundo disso aí. A gente já mostrou para vocês ontem, vou repetir para quem não estava ontem no consenso, que a gente tem para oferecer em 2019 de intervenções endoluminais, que chama terapias endobariátricas sobre o estômago. A gente tem equipamentos que ocupam espaço, a gente no estômago, equipamentos que ocupam espaço entre o estômago e o duodeno, temos a capacidade de modificar a anatomia do estômago no seu corpo, a capacidade de modificar a anatomia do estômago no fundo e no antro, parte do que o paciente ingere podemos colocar para fora, e tudo isso tem liberação para uso clínico. Já na parte que vem, inclusive a gente vai dar uma aula logo na sequência aqui, de intervenção sobre o intestino, o que a gente tem é a capacidade de desviar o intestino por endoscopia com uma manga de teflon, só do duodeno para o jejum, no estômago dando jejum, conseguindo fazer anastomose e desvios permanentes entre o jejum e o ilho, e até modificar a anatomia de algumas partes do intestino com intenção metabólica. E isso aqui tudo é experimental. Né? O que é que o futuro nos reserva? Gente, é assim, ó, pode ser que não seja no meu tempo de vida nessa passagem pela Terra. Mas se a gente considerar a linha de tempo da humanidade, nós estamos a poucos segundos de integrar essas duas possibilidades de intervenções sobre o estômago, sobre o intestino, num ambiente integrativo, com a multidisciplinaridade, com segundinho, de
de chegar lá com uma possibilidade muito mais efetiva, como o fez a endovascular na cardiologia. Então, a negação e a percepção que isso não vai acontecer, sabe onde vai levar? Como morreram os dinossauros, reis da Terra. Os caras vão morrer do mesmo jeito. Terminando, o que a gente oferece é efetivo? É. É seguro? Vocês vão ver durante todo o dia de hoje. É. Dura? Dura, mas não tanto quanto uma ferramenta mais forte que a cirurgia. Dura o que tem que durar nisso aí. E precisa durar, como falei anteriormente, depende da sua percepção. Numa percepção de doença progressiva e que não tem cura, se eu consigo controlar a doença durante um período de tempo, por exemplo, diabetes, se eu consigo segurar o diabetes controlado por 4 anos, é um ganho, né? Só que a percepção na obesidade é muito cruel. Se a gente segura a progressão da doença por 2 anos, por 3 anos, e o paciente volta a ganhar peso, lembrando do algoritmo disso aí, sabe qual é a palavra que aparece? Que está na cabeça de todos vocês, dos nossos pacientes, na minha também, falha. O método falhou, o paciente falhou, Tiago Pato. Você falhou. Quando na realidade é doença crônica. Ela progrediu, a gente não pode usar falha em doença crônica, a gente tem que usar respondedor e não respondedor disso aí. Bom, é reversível o procedimento que a gente faz? Alguns são, como o balão, a sutura não é. Porém, interessante que a nossa área sempre pensa na possibilidade do que vai vir depois. Então, um procedimento na área da gente que não for passível de upgrade para uma intervenção mais efetiva, mais forte, não deve ser usado. Então, o que a gente tem aqui é sim passível de upgrade. E um exemplo claro, 1970, Texas Heart Institute, cirurgia de coração aberta. Olhem bem o tanto de interesse que isso demonstrava. Quando a gente vem agora para 2017, terapêutica endoluminal, o que a gente tem? Eu tive que me pintar no meio para vocês verem que sou eu mesmo. E na China foi pior. Isso aqui é Índia, 2017. Isso é o interesse, né? E a reação positiva e negativa que a gente tem contra a nossa nova área de ação. Normal. Vamos responder com trabalho, vamos responder com integração, vamos responder com silêncio e trabalho e produtividade. Vou terminar dizendo para vocês, notícia boa, quem quiser ir no IRCAD esse ano, treinar, passa lá no stand do IRCAD, estamos sorteando aqui uma vaguinha, está disputada, está difícil, inclusive já está quase encerrando. Eu queria agradecer a vocês muito pela paciência, pela atenção com que vocês ouviram essas palavras. Obrigado.